Corinthians vence na Sul-Americana por 2-0 com gols de Yuri Alberto e Mateuzinho. Vitória, mas jogamos muito mal, na minha opinião. Vamos falar muito desse jogo. Já deixa a sua opinião aí, deixa seu like, seja bem-vindo ao canal Futebol Refutado e vamos falar de Corinthians 2, Atlético Nacional. Nacional do Paraguai 0, lá no Paraguai. O Corinthians fez um primeiro tempo horroroso. O Corinthians fez um início de segundo tempo horroroso. O jogo do Corinthians assim no total é horroroso. E mais uma vez o destaque da partida é Carlos Miguel. Carlos Miguel, assim como foi contra o América do Rio Grande do Norte, o Corinthians jogando fora de casa nessa boa sequência, porque joga bem contra o Fluminense, joga mal contra o América, mas vence. Joga bem contra o Fortaleza e não vence. Joga mal hoje e vence. Então o Corinthians está inconstante no desempenho, mas os resultados estão regulares e isso dá tempo do Antônio Oliveira trabalhar. O Carlos Miguel sendo importante, sendo destaque do timão de novo. O que é muito preocupante, porque o Nacional do Paraguai é o último colocado do Campeonato Paraguaio. É um time muito ruim, e por isso jogando mal, mesmo jogando mal, o Corinthians conseguiu sua vitória. O Corinthians ganha hoje porque o Yuri Alberto entrou jogando muito bem. O Yuri Alberto entrou e fez a diferença. O Yuri Alberto faz o primeiro gol, o Yuri Alberto melhora a pressão ofensiva e eu acho muito interessante destacar também como o Romero melhora quando tem um centroavante jogando do lado. O Romero não é o centroavante do Corinthians. O Romero melhora quando tem um outro atacante com as qualidades, características do Yuri Alberto do lado. Onde o Romero parece que joga mais em conjunto, flui mais o jogo dele. O Romero dá uma grande assistência para o Yuri Alberto, faz o gol do Corinthians, o Yuri. O Romero faz o seu gol também numa assistência do Yuri Alberto, o gol acaba sendo anulado porque bateu na mão do Romero, a regra é essa, eu concordo ou não, aí é outros 500, mas a regra é essa. Bateu na mão do jogador que fez o gol não vale. E no final do jogo, o Mateuzinho ainda no último lance faz o gol e se lesiona. Uma coisa precisa ser dita também, o Antônio Oliveira mexe muito mal na equipe. Mas como assim? Você falou que o Mateuzinho fez o gol, o Mateuzinho entrou do banco. O Yuri Alberto fez o gol, o Yuri entrou no banco, entrou do banco, mas é assim também, né, gente? O Corinthians estava tão mal que não tinha como piorar hoje. Qualquer um que entrasse do banco ia melhorar o jogo. E o Corinthians, os erros nas substituições do Antônio Oliveira hoje estão em não ter feito as substituições. O Paulinho sendo um a menos em campo, ele não tirou o Paulinho. Hoje o Fagner, que eu amo o Fagner, hoje o Fagner fez um primeiro tempo lastimável, péssimo, errando passe de 2 metros. O Biro ele demorou muito para tirar o Biro. Então assim, o jogo do Corinthians foi ruim. O Wesley muito bom, as melhores jogadas do Corinthians partem do Wesley, só que ele tem que pensar mais coletivamente. E hoje o coletivo do Corinthians não funcionou para ajudar o Wesley também. O Wesley recebeu a bola muito longe da área, de costas, driblando para trás, não fazendo passe rápido e sofrendo a falta, quando sofria. Às vezes o juiz não marcava e a gente perdia a bola. Então o Corinthians fez um jogo assim, horrível. Foi duro de assistir o jogo do Corinthians hoje. Mas, olhando por um lado positivo, uma vitória importante, uma vitória fora de casa, uma vitória que leva o Corinthians, se eu não me engano, a 7 pontos na Sul-Americana, segunda posição. O primeiro é o Racing com 8 pontos. E o Corinthians tem 2 jogos em casa agora, contra o Argentino Júnior e contra o Racing. Então assim, eu espero que o Corinthians consiga essa classificação em primeiro lugar, porque só depende de si. Mas, no geral, o jogo do Corinthians, a partida do Corinthians, analisando hoje, apesar do resultado, porque, repito, era um time muito ruim, o Nacional do Paraguai. E mesmo assim o Nacional do Paraguai teve as melhores chances do jogo. Que se não fosse o Carlos Miguel, o Corinthians poderia ter até perdido. Se o Nacional do Paraguai fosse um pouquinho melhor, um pouquinho que seja, teria feito uns 2 gols no Corinthians hoje. Porque o Corinthians deu espaço, o Corinthians deu as oportunidades e às vezes bateu na trave, às vezes foi pra fora. E quando não foi nenhuma dessas 2 alternativas, quando a defesa não bloqueou, Carlos Miguel estava lá para fazer 2 defesaças na partida. Uma na pequena área e uma de um chute de longe que ele vai se estica todo e vai buscar. Preocupante o jogo do Corinthians hoje, mas se você pega no geral, é uma oscilação normal de um time que está em construção. Tem isso para ser ressaltado também. Um time que hoje não teve o Ranieri, que é o principal jogador do Corinthians na temporada, e não teve o Garro, que é o armador desse time do Corinthians, é a mente criativa desse time do Corinthians. É o cara que dá dinâmica pro jogo. E quando você não tem essas 2 peças, e você tem Bira e Paulinho no lugar,
sobrecarregou o Bidon. Bidon que até a entrada do Yuri Alberto, na minha opinião, era o melhor do Corinthians em campo. O Bidon, ele jogou sozinho no meio campo e ataque o primeiro tempo inteiro. O Mosquito tentou uma jogada de velocidade que acabou não acertando, acho que nenhuma. O Wesley, pouco eficaz, pouco assertivo, tentava resolver na individualidade, não estava sendo o melhor momento para fazer isso. Então, o Bidon para mim foi sobrecarregado hoje. A linha defensiva do Corinthians ali com muitos erros besta, Kaká, Félix Torres, Hugo e Fagner. E mesmo assim eu gostei de alguns momentos da dupla de zaga corintiana e do lateral esquerdo Hugo, que deu assistência pro gol do Mateuzinho também. Hugo chega a terceira assistência na temporada. Um resultado ótimo para o Corinthians, tinha que vencer, não tinha jeito, mas o time do Nacional era muito ruim, o desempenho do Corinthians foi muito abaixo e preocupa para a próxima partida contra o Flamengo, se tiver rodada do Brasileirão. Mas preocupa. Tem que ser ressaltado que o Corinthians jogou com seu atacante titular, que é o Yuri Alberto, começando no banco, jogou sem Garro, jogou sem Ranieri, que são as duas peças principais da equipe do Corinthians, mas mesmo assim, o futebol poderia ter sido um pouco melhor. O Antônio Oliveira ter mexido um pouco antes, ter tirado o Paulinho, ter poupado não, né, mas o Paulinho não estava contribuindo para o Corinthians hoje. Hoje o Paulinho fez uma partida completa, mas um segundo tempo inexistente. Ele tenta, ele se esforça, mas não dá. Não dá. Não dá pro Paulinho ser titular do Corinthians, não dá pro Paulinho jogar 90 minutos. O Coronado no banco, eu entendo ele não ter entrado por estar voltando de uma lesão e não querer arriscar o Coronado nesse momento. Eu acho que agora o Corinthians vai fazer certo. Porque das outras vezes o Coronado voltou de lesão, entra aí e joga 90 minutos. Entra aí e joga 60 minutos. Assim não dá. Assim ele estourou 2 vezes. Então tem que ter calma com o Coronado também. Tudo bem, ganha quase 2 milhões por mês, é o que dizem. Mas não adianta botar o jogador às peças para... Entra lá, Coronado. Entra lá e faz alguma coisa. Assim não dá. Vitória importante. Vitória que mantém o Corinthians muito vivo na Sul-Americana. Depende só de si para se classificar diretamente em primeiro. Lembrando que o segundo colocado vai jogar uns playoffs das oitavas de final contra o terceiro colocado da Libertadores. Primeiro tempo do Corinthians muito espaçado. Sem meio campo, como eu falei, Bidon sobrecarregado, sem saída de bola o Corinthians, as principais jogadas eram o Mosquito numa velocidade, o Wesley cortando para dentro, mas errando muito o Wesley, errando muito o Mosquito, um ataque não assertivo do Corinthians, e quando entra o Yuri Alberto, aí sim o time melhora. O time faz começa a jogar ali, o Yuri começa a segurar, sustentar a marcação, tabelar com o Romero, o Wesley até some um pouco da partida, porque o protagonismo foi para o Yuri Alberto e para o Romero. O Romero tá fazendo uma partida ruim e melhora quando o Yuri Alberto entra. Então pra mim é isso. Esse jogo mostra alguns pontos que tem que ser levados adiante. Paulinho não pode jogar 90 minutos. O Bidon, ele é muito bom. O Bidon é muito bom. O Hugo fez mais uma partida corretíssima. O Romero não é o centroavante do Corinthians. O Romero serve para jogar ao lado de um centroavante. E o Wesley tem que aprender mais a ser mais assertivo. Além de que estamos muito bem servido de goleiro aí. O Carlos Miguel, assim... O Palmeiras sofreu muito quando o Marcos se aposentou. O São Paulo sofreu muito quando o Rogério Ceni se aposentou. O Corinthians não está sofrendo nada com essa saída gradual do Cássio e o espaço do Carlos Miguel. O Carlos Miguel pegou a posição como se não fosse nada, vem jogando muito e vem participando cada vez mais dessa boa fase do Corinthians. Melhora de desempenho ainda, mesmo sendo inconstante, deu uma melhorada se você pegar um retrospecto anterior. E os resultados estão muito bons aí, 4 jogos, 3 vitórias e um empate. E o empate ainda foi contra a boa equipe do Fortaleza. Vamos ver contra o Flamengo. Se inscreva no canal, por favor, deixa o like, concorda com as minhas opiniões, comenta a sua opinião, comenta os seus destaques da partida. Torne-se membro se quiser e puder. Um beijo, um queijo, um caranguejo. É nóis, tamo junto e vai Corinthians!